Pegamos lá 40 ex-fóbicos, entrevistamos esses caras e pegamos o padrão similar entre todos. E eles encontraram, por exemplo, o primeiro padrão que eles encontraram no ex-fóbico era a gota d'água. Existia uma gota d'água, um momento onde a pessoa falava, basta, estou de saco cheio, não quero mais ter esse problema. Tinha uma grande química acontecendo, uma grande decisão era tomada. Pum, não quero mais isso. Não quero mais ter medo dessa coisa. E no momento que elas tinham esse ponto de decisão, esse ponto de não quero mais, esse basta, a última gota d'água, eles se enxergavam de fora. Que é o mesmo padrão que eles tinham visto no processo do Gestalt, do Fritz. Eles se viam de fora. Só que, olha que bizarro, quando eles se viam de fora, eles sentiam vergonha e achavam ridículo o que eles estavam fazendo. O padrão que eles encontraram era um padrão de se enxergar e se sentir ridículo naquela situação. E uma vez que eles se viam quão ridículos eles estavam tendo aquele tipo de medo, ou aquele tipo de fobia, eles davam risada de si mesmos e enfrentavam. Ou melhor, em algum momento mudou a química, né? Em algum momento ali naquele processo mudou o jeito dela se enxergar e alterou o que ela sentia em relação àquilo. Então, ao invés de vir o pavor, ao invés de vir o medo, vinha o quê? Uma sensação engraçada delas mesmas. Elas se sentiam engraçadas com elas mesmas. E uma vez que elas davam risada delas mesmas, elas executavam, por exemplo, a tarefa. Então, o caso lá muito comum, que eles contam sempre no treinamento, é do cara que tinha pavor de subir escada rolante. E aí, toda vez que ele tinha que, sei lá, ir no shopping center, ele tinha que saber, pô, mas onde é que está a escada rolante? Porque eu não posso nem ver a escada rolante. Só de ver uma escada rolante eu tenho pânico. Então, eu tinha que subir pela escada do incêndio. Né? Então, eles tinham que fazer malabarismos para evitar uma escada rolante. Né? Tinham lojas que eles não podiam nem chegar perto, porque a loja era do lado da escada rolante. Então, chegou um momento que ele chegava e basta. E aí ele se percebeu ridículo numa situação dessas e foi lá e subiu uma escada rolante. Ou brincou com um cachorro, ou sei lá, entrou num quarto escuro, ou enfim, eles foram atrás, né? E era um padrão muito similar. Então, opa, olha que legal, tem um padrão. Tem um padrão. Vamos ver se tem outros padrões? Então, eles começaram a ir atrás de outros padrões. Então, teve até esse foi muito bizarro. Eles começaram a ficar famosos, né, naquela região por resolver problemas que normalmente ninguém conseguia resolver. E aí, os amigos psicólogos, psiquiatras falaram assim, olha, a gente está com uma turma de pessoas que têm fobia, claustrofobia. Você não quer ver o que você pode fazer com elas? Aí o Richard e o Grinder pegaram, marcaram um horário com esses claustrofóbicos e alugaram um micro-ônibus. Então, imagina, né, um micro-ônibus, bota um monte de claustrofóbico no micro-ônibus. E aí eles levaram uma excursão de claustrofóbicos no micro-ônibus para Na época, ele ainda era novo, era uma novidade. Existiam aparelhos que hoje em dia a gente conhece, que são o MRIs, aquelas máquinas que a pessoa entra num tubo e aí tira foto de você, tira foto de dentro de você. Então, eles queriam tirar foto do cérebro dos claustrofóbicos. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram os claustrofóbicos e deitaram eles naquelas macas. Quem já fez, né, um exame desse, por exemplo? Né? E bota você numa máquina. Mas imagina um claustrofóbico ali. Então, para evitar que o claustrofóbico se mexesse, porque se o claustrofóbico se mexe, acabou, a foto não é bem tirada, porque você tem que ficar parado, né? Então, eles usaram silver tape. Eles grudaram com silver tape a testa e o rosto. O coitado claustrofóbico estava todo engessado com o silver tape. Quem já ouviu falar em silver tape? É tipo um esparadrapo que não tira. Né? 40 anos depois, eles devem estar com silver tape na testa, não conseguiram tirar até hoje. E aí eles foram grudados no silver tape na maca, entravam e tiraram fotos do cérebro dessas pessoas. E aí viram que um lado do cérebro estava pulsando muito mais do que o outro lado, enquanto estava o quê?
lá dentro daquela cápsula, né, tendo ataques. E óbvio que tem muita história do Richard e do Grinder que foram coisas que foram feitas na década de 70. Hoje em dia, seria insano alguém fazer isso. Mas, primeiramente, eles falaram que, como eles não eram psicólogos, psiquiatras, eles não tinham nenhuma regra. Então, eles podiam fazer aquilo que desse na telhas. Tipo, o que eu quisesse fazer, eu faria. Tanto é que, durante os próximos dias, eu vou contar várias outras histórias que eles fizeram que hoje seria alguma coisa que ninguém, né, com a mínima de consciência faria, por exemplo. Eles fizeram muitas coisas assim. Nos primeiros livros do Richard, você vê muito disso. Né? Sapos e Príncipes, O Ressignificando, os livros da década de 70, 60, 70, o começo de 80, você vai ver muitas passagens que são assim coisas assim que você fala, nossa, né? Não acredito que eles fizeram isso na época. Mas por quê? Uma outra época, um outro ambiente, né? Uma outra situação. E aí o Richard e o Grinder foram o quê? Tentando identificar, né? O que dava certo, quais eram as coisas que realmente funcionavam, né? Qual a lógica que existia por detrás de alguma pessoa que conseguisse sair da depressão, ou deixar de ser ansioso, ou de ter qualquer outro problema assim.